Freediving is like yoga, like meditation, and you have no limits. You can push your own limits. Os tubarões vivos são 2 escalas de grandeza acima do valor do mesmo animal pescado e morto. Posso dizer que estou num paraíso, tal como o Gabriel, o pensador, diz, estou a 2 passos do paraíso. Eu vivo num paraíso a 2 passos do céu. Uma das minhas paixões tem a ver um pouco também com essa preocupação pela saúde do mar. O facto de haver mais áreas marinhas protegidas, toda a gente a ganhar. I started 30 years ago with diving. I worked 2 years in the Red Sea in Egypt. There I started my diving career. Then I worked also in the Caribbean Sea and also in the Mediterranean Sea in Mallorca. And then, yeah, I wanted to get more practice because I want to open my own diving center. And if you see the world, so you know better, yeah, how it works. And I wanted to have a dive center with a good house reef. And so I heard Madeira is a very good spot with the cliff coast, so I come here and I bought this diving center 26 years ago, Manta Diving, and it has a beautiful location directly close to the sea and with a nice house reef. Freediving in general get more famous for not only for athletes, so for everybody, like a normal sport. And it's a bit more sporty than snorkeling. And 8 years ago we said we have to do it here in front of the dive center. We have 5 meter, 10 meter, 15, 20, more than 30 meter depths, not far away from the coast. We need no boat. And for this we said we have to do free diving, and then I wanted to get the spirit and did a private course with a very good instructor to get the spirit from free diving. And from this point on, 8 years ago, yeah, I'm totally fascinated from free diving. It gives me another level for myself.
Generally, the freediving is like, for me, it's a bit like yoga, like meditation, and you have no limits. You can push your own limits, and it's a bit of, yeah, reducing the equipment. In general, you need only mask, snorkel, and fins, and then you can discover the beautiful world underwater from the surface. And so you destroy nothing from the surface. And if you do it a bit more sporty, like free diving, you can go a bit deeper. You see all the fish, the corals, and without doing anything negative. So you are together with the nature, and nobody is phoning you, nobody is talking, and you are one with the nature, and this is the fascinating in the sport. Here you have with the Gulf Stream tropical influence, but of course if you see in summer like July, August, September, the manta rays comes and they pass by, come from the west, go to the east. Nobody knows where they come and where they go, but they pass by here. Very seldom, but we had also whale sharks, and last year we had sunfish during freediving. This is more often, but also not regularly. But always we see dolphins or whales, also from the dive center. We can see directly here, pass by at the coast, and But not only this is fascinating, it's all the little things like humpback shrimps or arrow crabs, and it's not only the big stuff. Also on our house reef is a part of the marine reserve of Carajau, and we have so many fish here, no spearfisher, no fishermen, so we have a lot of parrotfish, a lot of swarms of fish, and the groupers can develop, so this is worthwhile. Normally we should have more of these protected areas. Also we see it, we got 5 years ago, we got a wreck, Afonso Cerqueira. It's not in the marine reserve, but this wreck has so much fish, and would be good to have another wreck that we see how the nature takes these wrecks, and how the nature come back, and when it's nobody disturbs and kills, and I can see it a lot. The marine reserve of Carajau, and on our house reef, it's completely, it's one of the top house reefs for me in Europe.
projeto com Sharkvation vem das minhas preocupações relacionadas com a biodiversidade marinha, em específico com os elasmobranquios, que são os peixes cartilagíneos que compreendem os tubarões e raias. Nos dias que hoje correm, por grande culpa da pesca industrial e de muitos anos de pesca sem assessoramento de estoque, os tubarões e raias sofrem uma grande pressão e as populações têm vindo a entrar em declínio. O projeto nasce dessa preocupação. Eu sou biólogo com uma especialização em biodiversidade e conservação marinha e uma das minhas paixões tem a ver um pouco também com essa preocupação pela saúde do mar. Desde que cheguei aqui aos Açores, percebi que existem várias espécies de tubarões pelágicos aqui na zona do Atlântico Norte, como a tintureira, o anquim, inclusive é o tubarão martelo liso, que se pode encontrar aqui nesta costa e que são todas espécies ameaçadas por força da pesca. E então eu comecei a desenvolver este projeto de conservação que tem vários focos. Um deles é um projeto de ciência cidadã, onde eu desenvolvi uma aplicação para que qualquer turista, qualquer utilizador do espaço marítimo possa registar os seus avistamentos, as espécies que vai avistando. Um tubarão que veja à superfície, uma raia que veja durante um mergulho, pode fazer este registro para mais tarde ser possível identificar quais é que são as zonas onde existe maior densidade de avistamento destas espécies. Com esta informação, a ideia é que eu possa influenciar a tomada de decisões a nível governamental com a ideia de criar áreas marinhas protegidas e ajudar nesta concretização de conservarmos melhor o nosso património biológico e património natural dos Açores e de Portugal. E aquilo que eu gostaria de conseguir com este projeto, esta parte que eu estou a desenvolver da monitorização dos tubarões e de fazer uma amostragem dos tubarões através do drone, é tentar compreender a variação sazonal na densidade e também tentar discernir onde é que são as zonas onde existe realmente uma maior presença, para depois também conseguirmos tomar iniciativas de conservar e tentar perceber melhor qual é a ecologia destas espécies e porque é que realmente elas estão aqui e aqui se mantêm. De uma forma geral, os tubarões são predadores que ficam nas camadas mais altas dos níveis tróficos e, por essa razão, desempenham também uma função de regulação da abundância de outras espécies. Ajudam, por exemplo, a remover os indivíduos mais frágeis das populações das suas presas e isso ajuda a criar uma saúde dentro da população, removendo os indivíduos mais fragilizados das suas presas. Sabe-se, de forma mais ou menos empírica, digamos, alguns estudos já têm sido desenvolvidos, mas não de uma forma muito intensa, que existe uma zona supostamente de berçário aqui na costa norte da Ilha do Faial, mas também na costa norte do Pico, na costa norte de São Jorge e de outras ilhas dos Açores. Estas zonas de berçário são chamadas berçários porque existe um período de residência de entre 2 a 3 ou mesmo 4 anos dos indivíduos juvenis perto da costa, onde encontram habitat não só de proteção, mas também um habitat de alimentação. Então, os tubarões martelo residem nestas zonas costeiras, enquanto se estão a desenvolver até chegarem a uma idade juvenil um pouco mais avançada, ou jovens adultos,
e até estarem capacitados ou terem as ferramentas para sobreviverem no ambiente pelágico que é a sua natureza. Os tubarões têm um valor no mercado muito baixo, especialmente, por exemplo, as tintureiras, que são pescadas em grande escala, podem andar nos valores à volta entre 20 cêntimos a 50 cêntimos o quilo. Portanto, estamos a falar que um animal que a sua carcaça tenha 100 quilos, o seu valor de mercado pode andar à volta de até 50 euros no mercado. O mesmo tubarão vivo, por exemplo, para uma só única missão de mergulho, pode ter um valor que pode rondar à volta dos 2.500 euros. Portanto, os tubarões vivos, em termos de recurso e em termos de uma perspectiva não extrativa, o interesse que eles têm para a economia local é muito maior, são 2 escalas de grandeza acima do valor do mesmo animal pescado e morto, que muitas vezes nem sequer serve para o consumo humano, pela bioacumulação de metais pesados e outras toxinas. Não é uma carne extraordinariamente saborosa nem saudável de se consumir. Por outro lado, um tubarão no ecoturismo, se estivermos a falar de uma única missão de mergulho, pode valer à volta desses valores, talvez 2.500 euros, considerando que um barco pode levar 10 pessoas ou mais, às vezes. E se considerarmos que esse tubarão pode proporcionar avistamentos repetitivos, estamos a multiplicar esse potencial valor de mercado de um tubarão para o ecoturismo. Ora, isto é especialmente importante para regiões como os Açores, que são regiões remotas e periféricas. Ao atrair pessoas de todos os cantos do mundo que querem mergulhar com tubarões e ter essa experiência de estar na presença destes animais fascinantes para quase todas as pessoas. E então encontramos-nos aqui com um paradoxo entre realmente se queremos continuar a pescar ou fazer uma utilização mais sustentável deste recurso biológico de uma forma não extrativa e que isso traga uma maior riqueza aos Açores, pela atividade em si do mergulho com tubarões, mas também depois toda a influência financeira ou económica que isto tem a montante ou a jusante da atividade em si, já seja pelos voos de avião, pelos quartos de hotel que são ocupados, pela restauração. Portanto, o valor do tubarão em si e o valor dos tubarões atraírem o turismo para os Açores tem vários níveis e várias camadas, não está restrito exclusivamente à atividade em si. Os Açores são, por um lado, privilegiados pelos recursos marinhos que têm, mas, por outro lado, a sua posição remota no meio do oceano faz com que, por sorte, estejamos um pouco isolados de algumas das problemáticas grandes que o nosso planeta enfrenta no momento, como é a poluição. Dos plásticos, a poluição a todos os níveis. Por exemplo, a Ilha do Faial, que recebe muitos biólogos marinhos e biólogos de todas as partes do mundo, tem uma comunidade e um nível de consciência que se tenta transmitir também às gerações e à população local acerca da importância deste mar e desta abundância da qual desfrutamos. E penso que estamos num momento em que as pessoas começam a ter cada vez mais consciência desta riqueza e da importância de se conservar.
Vim parar o Faial, tinha 24 anos. Aliás, tinha vindo estudar para o Faial com uma irmã minha, depois voltei para o Pico, mas experimentei vários trabalhos, mas a minha cabeça andava sempre era na pesca. E depois conheci umas pessoas que trabalhavam aqui no Departamento de Oceanografia e Pescas e que me convidaram. Houve um trabalho como observador num barco e eu vim para cá 3 meses e nunca mais voltei para o Pico, com os 24 anos. E depois desse trabalho apareceram outros e depois acabo por começar a conhecer gente boa, já não era necessidade de pescar nem ter a vida de pescador, comecei a ter uma vida melhor. Depois, naquela altura de jovem, claro que aquela necessidade de ter uma vida mundana como qualquer outro jovem tem, deram-me oportunidades para ir a montes de sítios, conhecer muita gente boa e achei que da vida de pescador à vida que me deram, de técnico lá, foi uma vida maravilhosa, que conheci tanta gente, aprendi tanta coisa e mudei muito o sentido da minha vida e até a sensibilidade para as coisas e para a vida, para a sociedade que me rodeia e as pessoas que fui conhecendo e que me foram ajudando, porque a gente não vive sozinhos, mas vive sempre rodeado de pessoas e quanto mais pessoas boas a gente tiver à nossa volta. E foram essas pessoas também que me ajudaram até hoje, muitos deles que ainda as mantenho sempre no meu coração. Alguns já partiram, outros ainda estão cá e continuo sempre a aprender com eles e estar com eles. E claro que nessa organização, como o Departamento de Oceanografia e Pescas, acho que vivo e vou morrer com a dívida a essa gente, porque foram essas pessoas, principalmente essas pessoas, que me ajudaram muito na vida a ser aquilo que sou, a ter aquilo que tenho e a estar onde eu estou neste momento, que estou num paraíso, posso dizer que estou num paraíso, tal como o Gabriel, o pensador, diz, estou a 2 passos do paraíso, eu vivo num paraíso a 2 passos do céu. Conheci quando era criança, claro que comecei como predador, comecei como explorador do mar e hoje em dia uma grande angústia que eu sinto quando penso e olho para os meus filhos e para os meus netos e penso assim, meus queridos filhos, meus queridos netos, minha querida sociedade já não vai conhecer nada daquilo que eu conheci. Nem sequer o cheiro vão conhecê-lo, porque ele está diferente. Eu acho que nós, açorianos, nós portugueses, tínhamos a ganhar se a gente se mantivesse com o nosso sentido de humor, o nosso coração, preservando a herança que os nossos antepassados nos deixaram, as coisas, do que ter só betão por todo o lado e que tudo isso tem um peso que depois há uma distribuição da nossa sociedade e das nossas coisas que a gente só tinha a ganhar se fosse evoluindo, mas evoluindo de uma maneira mais sustentável daquilo que está a fazer agora. Quem ia à baleia aqui não era um pescador só pescador de baleia, talvez nos primeiros anos fosse, e a única coisa que podiam era um ganha-pão naquela altura, porque não havia dinheiro, quando era criança não havia dinheiro, era trocas e não sei o quê. Quem matava aquilo era um que era barbeiro, até chamava um oficial de baleia que era barbeiro, era um pedreiro, era um agricultor, era o pessoal disponível que ia naquela folia sempre a ganhar uns troquinhos e pagavam quando tinham vergonha na cara, nem sempre lhe pagavam, e pagavam só no final da época, era assim uma carga de trabalho. E havia se calhar famílias que se deslocavam até do sul do Pico, aqui para os Capelinhos, que era uma zona que apanhavam sempre muita baleia, às vezes deslocavam-se de zonas para zonas para ir balear para outras zonas. Portanto, era o principal economia, se calhar, dos Açores, chegou a ser a avaliação. Mas isso depois foi-se degradando e acabaram com 2 ou 3 canoas e mataram 20 ou 30 animais por ano. Portanto, esse estoque dos cachalotes está muito saudável nos Açores, está muito saudável. E, pelo menos, aquilo que dizem, e a gente ainda, de vez em quando, tem uma senhora que trabalha aqui comigo, já conhece mais de 2.000 cachalotes, e de vez em quando encontra famílias que não as conhece. E é muito rápido, porque ela já estava aqui há quase 40 anos.
Neste mundo do negócio, que isto, no fundo o whale watching é um negócio, neste mundo do negócio as empresas têm um papel importante de informar as pessoas, de receber as pessoas. Mas está tudo, daquilo que eu estou a dizer, sinceramente, são todos a favor disso, já falei com eles e todos dizem isso, e que se a gente tiver menos clientes, mas a gente rentabiliza sempre as empresas, se calhar, pronto, eu tenho 4 ou 5 barcos nessa atividade, tenho 4 barcos nessa atividade, se calhar posso ter 3, mas posso me sentir tanto bem e até fazer o mesmo dinheiro e até aumentar o preço em relação a isso e continuar a dar as baldas que dou montes a pessoas, a crianças, a pessoas da terra e não sei o que, também os levo e que não pagam ou pagam uma coisa simbólica e sempre que eu posso vou também, sou capaz de ir às escolas, como fui já este ano, pegar alunos, são pessoas que têm algumas dificuldades de aprendizagem, levei-os também a um sítio para recolher o lixo, para eles educarem as pessoas, embora, sinceramente, em relação ao lixo, acho que os Açores estão de parabéns porque temos muito melhor do que muitos sítios que eu vou passando no mundo. O facto de haver mais áreas marinhas protegidas, toda a gente vai ganhar. Mas eu vou-lhe dar um exemplo de uma área protegida, de uma zona protegida, que foi o Condor. E era um Condor onde se pescava muito, que os pescadores pescavam muito. E andaram-se, mais outra vez foi a ciência que chegou à conclusão que era melhor fazer aquilo, e foi um alargado, e eu até pensava, eu próprio dizia assim, vai ser difícil, e vocês podem conseguir 3 ou 4 anos, mas isso vai haver um levantamento, pois olhem, já está, penso eu, há 15 anos. É bom para o pescador e é bom para toda a gente, porque é bom para o pescador, porque são zonas que pelo menos aqueles animais que estão lá, que vêm ou reproduzem-se, conseguem reproduzir, conseguem crescer, conseguem ficar, porque há muitos animais que vivem a vida toda ali, há outros de imigração, mas qualquer migram para ali, se sentem bem, se não são capturados, vão ficando por ali e certeza absoluta que há muitos mais cardumes que existem fora, portanto, essas zonas marinhas protegidas. E depois há zonas também que a gente tem que ver, é as zonas que se pode mergulhar, que pode-se ver, pode-se observar, podem continuar e temos muito mais a ganhar, se calhar, de achar muitas dessas espécies vivas. Por exemplo, eu hoje dei um mergulho aqui numa zona que é da reserva, mas não encontras aquilo e mais zona nenhuma no Faial. Continua a haver uma vida totalmente diferente do que se forem mergulhar fora desta zona da reserva. Acredito nas pessoas e acredito que esta massa nova que está aparecendo cá e que estudou e que já sabe como é que é, está muito mais vocacionado para proteger o planeta e para fazer coisas boas. Eu acredito neles, acredito muito que vai ser esta geração que vai dar a volta a isto e que a gente ainda em muitas coisas possa ir a tempo.